poderosa! Eu sou Samela Rosa e quero desde já te agradecer por estar aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao Superpoder da Confeitaria, onde você vai aprender a como se destacar na confeitaria e descobrir que, além de ser mãe e dona de casa, poderá ter o seu próprio negócio aqui no Superpoder da Confeitaria. Mas você deve estar se perguntando, será que isso é para mim mesmo? Então eu quero falar para quem que serve essa semana. Para você que quer aprender e melhorar as suas vendas, para você que quer aprender uma nova profissão e ter liberdade financeira, para você que quer melhorar as suas técnicas de decoração e deixar os seus bolos ainda mais atraentes, para você que quer conciliar o seu tempo de mãe, dona de casa e empresária, para você que acredita que não é capaz de empreender e para você que quer ter mais tempo com sua família trabalhando 3 dias na semana. Bom, antes de nós continuarmos e entrarmos de fato no nosso conteúdo, eu quero falar para vocês sobre compromisso. Já parou para pensar quantas pessoas iniciam uma faculdade e não terminam? Simplesmente desistem no meio do caminho? Isso é muito ruim, porque ao chegar ao final ali dos 4, 5 anos onde ela poderia estar formando, ela simplesmente não está e vem aquele sentimento de fracasso. Então eu quero que você firme um compromisso comigo de permanecer durante essa semana aqui e ao final dela você vai colher ali os frutos, os benefícios de ter permanecido. Quero que você faça um compromisso com você mesma. Os dias irão passar e eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Veja bem, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam seu emprego de carteira assinada. Mas existe um dado comprovado que no nosso país, no último ano, houve um crescimento de 90% na abertura de MEI, que é o microempreendedor individual. Uma dessas pessoas foi eu. Eu abri o meu CNPJ nesse último ano. Ou seja, uma oportunidade em um tempo de crise. E as oportunidades, elas aparecem para as pessoas que se posicionam, para aquelas que estão preparadas. As crises não são o problema. O problema é você se acomodar, é você deixar as oportunidades passarem. A crise, ela não faz o dinheiro desaparecer da mão de ninguém. Simplesmente as pessoas se tornam mais seletivas na hora de comprar algo. Elas pensam mais, elas pesquisam mais. E aí elas se decidem aonde elas vão adquirir aquele produto. O dinheiro, ele está sempre trocando de mãos. Ele vai para a mão daquelas pessoas que estão preparadas para recebê-lo. E em meio à crise, vários negócios e empresas crescem absurdamente. E eu fui uma dessas e quero te contar a minha história. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. O meu filho nasceu no dia 9 de março de 2020. Uma semana após o nascimento dele, começou a quarentena na minha cidade. Foi um momento para mim surpresa. Eu não esperava por aquilo. Foi um momento muito difícil, porque na minha cabeça eu criei uma expectativa de pós-parto totalmente diferente da que eu vivi. Eu esperava receber pessoas, eu esperava ter pessoas que eu amava junto comigo e simplesmente nada disso aconteceu. E eu poderia simplesmente não ficar feliz, aceitar talvez até uma depressão e deixar aquilo me levar. Mas eu me posicionei do contrário. Eu decidi que eu iria continuar a minha vida, cuidar do meu filho e dar o meu melhor. 1 mês após o nascimento dele, um pouco mais, talvez uns 40 dias, eu estava ali fazendo a Páscoa, fazendo os doces e vendendo na Páscoa. Depois veio o Dia dos Namorados e eu continuei trabalhando, pegando as minhas encomendas como eu já fazia antes dele nascer. Conciliava o trabalho com os doces, o cuidado com ele, o cuidado com a minha casa e com o meu esposo. Passou o tempo e quando ele estava com cerca de 7 meses, um pouco mais de 7 meses, nós recebemos uma oportunidade de trabalho para o meu esposo, ele trabalhar fora. E era uma oportunidade, sim, que a gente simplesmente não poderia recusar. Então nós sentamos, conversamos e decidimos que seria o melhor. Até o primeiro momento, a oportunidade para ele seria de 3 meses. E ele foi um momento muito difícil para mim, onde eu fiquei com muito medo de não dar conta, o medo da frustração, né, de simplesmente não conseguir fazer o que eu precisava fazer. Foi difícil também por estar longe dele e para ele também foi difícil por estar longe de mim e do nosso filho. Naquele momento eu poderia decidir novamente, talvez entrar para um quadro de depressão, de ansiedade. E os dias iam passar e eu iria viver daquela forma. Mas não foi isso que eu escolhi. Eu escolhi me posicionar e viver esse período da melhor forma possível. E o período que seria de 3 meses já está se estendendo para quase 8 meses. Já imaginou se eu escolhesse a depressão? O caminho de me colocar para baixo, de não aceitar a situação?
e viver de uma forma ruim, eu estaria assim até hoje. Bom, eu escolhi que eu iria continuar empreendendo, eu escolhi que eu iria continuar cuidando do meu filho, da minha casa e fazer o meu negócio crescer. E então, nesse ano de 2021, nós já estamos no mês 6 do ano de 2021 e o meu negócio simplesmente cresceu assim, mais de 400%. E eu fiquei surpresa com os resultados da minha escolha que foi feita no ano passado. Eu escolhi que eu iria ter outros resultados, que eu iria ter uma outra história para contar. E essa é a história que eu estou contando para você aqui hoje. De não aceitar permanecer onde você está, mas de decidir fazer outro negócio, de decidir contar uma outra história, de empreender e alcançar novos resultados. Poderosos, e além dessa história que eu estou contando para vocês, eu quero contar uma outra história. Poucos dias atrás eu fiz um post com uma foto do meu filho e escrevi uma legenda contando um pouco dessa história, sobre a minha escolha, sobre o meu posicionamento, sobre os frutos que nós estávamos colhendo dessa decisão ter sido tomada. E uma cliente, amiga, seguidora, veio até mim para fazer um orçamento de doce para o aniversário de 1 ano do filho dela. E ela me falou: olha, Samila, eu queria te falar que talvez seja algo pequeno para você, mas de grande significado para mim. Porque até o momento de você fazer aquele post, eu tinha muito medo de enfrentar a maternidade sozinha em casa. E eu não aceitava que o meu esposo saísse para trabalhar, porque eu tinha muito medo. E quando você fez aquele post, algo em mim mudou. Porque eu decidi naquele momento que eu iria ser forte, que eu iria prosseguir naquela caminhada, mas aceitando que ele saísse para trabalhar. E isso mudou a nossa realidade. E se hoje eu estou conseguindo encomendar os seus doces, é porque eu tomei essa decisão. É porque eu aceitei que eu conseguiria fazer aquele trabalho de ser mãe, de ser dona de casa, sozinha. Que meu esposo saísse para trabalhar. E isso mudou a minha vida. E eu fico muito feliz de você ter compartilhado a sua história comigo. Naquele momento, eu quase chorei. Porque eu vi que o que eu estava fazendo fazia sentido para as pessoas. E isso é o que traz recompensa para nós. Você fazer, colocar o seu coração, a sua essência no seu trabalho e saber que as outras pessoas se conectam com a sua história. E bom, eu quero falar para você que nós, confeiteiros, não vendemos só bolo, só um doce. Nós contamos uma história, geramos uma experiência e causamos uma lembrança. Mas isso tudo só acontece quando nós agarramos a oportunidade. E a oportunidade, ela só existe quando você se prepara para ela. E hoje você está aqui se preparando para essa oportunidade. E eu quero te dizer que você pode. Olhando nos seus olhos, eu te falo, você pode. Você irá alcançar os resultados que você deseja. E por que eu estou te falando isso? Porque a partir de agora nós vamos caminhar juntas. Você pode contar comigo. E antes de começar, vamos fazer o seguinte. Tira uma foto, um print no seu celular ou uma foto do seu computador e você vai lá no Instagram e vai fazer um post nos seus stories ou onde você quiser. E você vai marcar 2 hashtags, o Superpoder da Confeitaria e Você Pode Confeiteira e vai marcar o meu arroba Samila Rosa. Mas se você estiver assistindo esse conteúdo pelo seu celular, deixa para você fazer depois. Se for pelo computador, vai lá, posta e volta aqui comigo rapidinho, porque eu preciso estar 100% conectada com você. Combinado? Bom, para esse nosso primeiro momento, eu preparei um conteúdo de uma massa que é super famosa e que tem por trás dela uma história um pouco curiosa. E além disso, eu vou te contar 3 mentiras que podem estar te impedindo de começar a empreender. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou começar falando os utensílios que toda confeiteira precisa para começar. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho espátulas, tá? Que são chamadas de espátulas de textura. Cada uma dessas aqui, ó, tem 2 lados, cada lado uma textura diferente. Então, aqui eu tenho essas. Além das espátulas de textura, tem essas pequenininhas aqui também, que são de texturas também, só que menorzinhas. Além da de textura, a gente tem a lisa, que é para alisar o bolo. Temos também a bailarina, tá? É indispensável. Bailarina para você rodar o bolo na hora da decoração. Indispensável. Forma. E aí você pode ter de vários tamanhos, ou os tamanhos que você achar melhor aí. Uma peneira. Aqui eu tenho acetato, tira de acetato e saco de confeitar.
Então vai anotando aí os utensílios. O que mais? Os bicos, famosos bicos de decoração. Ó, rococó, bico 1M, bico de roseta, perlê, bico de pétala, bico de folha. Esses são os mais usados na confeitaria. Aqui eu tenho um desmoldante. Gente, isso aqui é essencial, tá? Prático, facilita a sua vida. Então tenha um desmoldante aí com você. Balança de precisão, super útil. Todas as receitas que você for fazer, você vai precisar de uma balança. Aí temos também um fouet, as espátulas para você mexer o seu doce, seu brigadeiro. Essas outras espátulas aqui que servem para decorar o bolo também. Pincel de silicone eu uso bastante para passar o desmoldante na forma. São todos os itens que você precisa. E além de forno, fogão, geladeira e também uma batedeira planetária, tá? Essa aqui é a minha e tudo isso aqui que você viu, gente, é brincadeira. Você não precisa de todos esses itens para começar. Não, por favor, acredite em mim. Não é necessário todo esse investimento para você começar a empreender na confeitaria. Eu vou tirar esses itens aqui agora e vou colocar aqui para você os itens que eu comecei na confeitaria há muitos anos atrás. Combinado? Já vou tirar e te mostrar. Bom, essa é a primeira mentira que talvez alguém te contou. Preciso ter os melhores equipamentos para começar. Gente, isso é uma mentira. Quando eu comecei, eu tinha essa batedeira, tá? Que é uma batedeira simples. Eu tinha essa bailarina, que na época, eu acho que eu paguei, sei lá, em torno de 30, 40 reais nela. Gira super bem, dá super certo, tá? Então não é preciso um investimento alto. Eu não tinha espátulas de textura e os bicos que eu tinha quando eu comecei eram esses três aqui, ó. Que eram os mais utilizados. O bico 1M, o bico de roseta e o bico de pétala. E é claro que para você trabalhar, você vai precisar de uma espátula de silicone, de um forno, de um fogão, de uma geladeira. E você não precisa ter uma geladeira exclusiva para os seus doces, um forno exclusivo para os seus doces. Não, você pode começar dividindo aí com a da sua casa mesmo. Dá super certo. E para te mostrar isso, hoje a massa que eu vou fazer, nós vamos usar essa batedeira, tá bom? Então eu vou colocar aqui os ingredientes que nós vamos precisar para a gente fazer a massa. E nós já vamos começar essa massa deliciosa e eu já vou te revelar também qual é essa massa que faz tanto sucesso e que tem uma história por trás. Bom, isso aqui que eu estou falando para você é que você realmente precisa para o seu início, de um pequeno começo. O que você realmente precisa é da sua força de vontade, de tomar uma decisão, certo? Eu sei que é um sonho ter a melhor geladeira, o melhor fogão, a melhor batedeira, é o sonho de toda confeiteira. Mas eu quero desvendar essa mentira para você e por isso que nós vamos utilizar essa batedeira hoje para fazer essa massa. Então vamos lá. Os meus ingredientes já estão aqui e aos poucos eu vou falando para vocês o que é cada um. Antes de começar a massa, eu quero falar qual massa é e um pouquinho da sua história. Hoje eu vou fazer para você um bolo de massa Red Velvet. É um bolo super famoso que é um queridinho nos Estados Unidos. Vai alguns ingredientes um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas eu vou te mostrar que você pode fazer com o que você tem na sua casa. Vamos lá, qual que é a história desse bolo? Na verdade, todos os bolos, eles são reações químicas, tá? E esse bolo não é diferente. Essa cor red, que significa vermelho, velvet, que significa veludo, veludo vermelho, é uma junção de todos os ingredientes que quando eles se reagem quimicamente, eles deixam o bolo fofinho, macio, sem se quebrar e ainda por cima a cor no tom avermelhado. A reação química do bicarbonato que vai na nossa massa com o cacau 100%, ela deixa um tom meio vinho e por isso que se deu esse nome Red Velvet, certo? Ele não fica vermelho como essa batedeira aqui, o tom dele é um pouco vinho, certo? Mas se você for vender e quiser que ele fique mais na cor vermelha, aí nós vamos adicionar o corante, ok? Então vamos lá, mãos à obra. Bom, essa massa nós vamos fazer em dois processos. Nós vamos misturar os ingredientes secos aqui nesse bowl, os molhados em outro e depois juntar esses dois processos, tá? Bom,
Essa massa, ela vai um ingrediente que não existe aqui no nosso país, em nenhum lugar, que se chama buttermilk. Mas existe uma forma de nós fazermos esse ingrediente, que é colocando vinagre branco no leite. Então aqui eu tenho 10 gramas de vinagre branco em 100 ml de leite. Você vai adicionar o vinagre no leite. Você vai ver que ao adicionar, rapidamente o leite já vai começar a talhar. Tá? Esse ingrediente nada mais é do que um leite talhado. Dá uma misturadinha nele aqui. Ele já começa a talhar, começa a ficar mais grosso. E enquanto você faz o processo da massa, deixa ele lá descansando. Cerca de 5, 10 minutos, ele já vai estar completamente talhado. Então aqui na minha batedeira, eu vou adicionar primeiro a farinha. São 500 gramas de farinha. E os ingredientes secos, você precisa peneirar eles, tá? Então, vou colocar a farinha aqui. Vou peneirar. Aqui eu dividi em 2 vasilhas porque em uma não cabia, tá? Então, 500 gramas de farinha. Depois da farinha, nós vamos adicionar cacau. Gente, a parte do cacau é super importante. Não pode ser chocolate em pó e nem achocolatado, porque senão essa receita muda totalmente o gosto e a textura dela. Então, a gente vai colocar 40 gramas de cacau em pó, tá? Você consegue achar em qualquer supermercado. Cuidado ao bater ele aí, porque faz um pozinho pra cima e você vai ficar toda manchada de cacau. Então, 40 gramas de cacau. Além do cacau que é seco, a gente coloca aqui também o açúcar, tá? 400 gramas de açúcar. E aqui eu vou utilizar açúcar refinado, porque ele dissolve mais rápido. Não precisa peneirar o açúcar, só adiciona aqui. E o segredinho da massa, que é o bicarbonato, 1 colher de chá de bicarbonato, essa colherzinha, já tá aqui junto com o pó royal. 15 gramas de pó royal, ou 1 colher de sopa de pó royal. Então aqui, pó royal com bicarbonato, já está aqui. Depois que você adicionou os ingredientes secos, dá uma mexida para eles incorporarem um no outro, tá? Depois vai mexer na batedeira também, mas dá uma mexida neles aí para eles se incorporarem um no outro. E vai mexendo até ficar completamente misturado. Certo? Aqui já tá bem misturadinho. Aqui nós vamos colocar agora a manteiga. A manteiga vem junto com os secos. Manteiga sem sal. Se você colocar a manteiga com sal, vai mudar o sabor da sua massa. Então, escolha a manteiga sem sal, qualquer marca, 200 gramas. Aqui ela já tá bem derretida, tá? Temperatura ambiente. É bom deixar ela mais macia assim mesmo. Bom, eu vou colocar aqui e vou dar uma mexida. O que que acontece? Quando tem muito pó, ele vai espirrar pra cima. Então vai aos poucos pra não te sujar todinho de farinha. Ó, vai fazendo assim, até ele começar a incorporar com a manteiga. Vai ver que vai virar uma farinha. Que essa manteiga não é o suficiente para deixar a massa toda úmida, né? Depois a gente traz ali os ingredientes molhados para deixar a massa totalmente úmida. Então aqui a gente bate um pouquinho assim, só para deixar mesmo a massa um pouco mais úmida aqui com a manteiga. Então pronto. Vira uma farinha, uns pedaços mais grossos. E aí agora eu vou para a parte dos líquidos. Então meu leite está aqui, ó. Ele já está bem talhado. Nós vamos pegar os ovos. Eu vou até trocar ele aqui de bowl, porque a gente dá uma batidinha nele com o garfo. Transfere aqui. Você vai pegar, são 4 ovos. Pega o garfo, dá uma batidinha. Bate ali os ovos para eles se misturarem. E aí você vai adicionar aqui junto com o leite. Não precisa ficar batendo toda a vida, é só para eles se misturarem. Coloca os ovos aqui junto com o leite. Dá uma mexida. Aí aqui nessa mistura nós vamos adicionar o corante vermelho e essência de baunilha. Se você tiver acesso a extrato de baunilha, pode usar também. Como aqui pra mim é um pouco mais difícil de encontrar, eu vou utilizar a essência da baunilha.
1 colher de chá também, por ser um produto industrializado. Mas se for o extrato, você pode usar 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Então aqui eu vou colocar 1 colherzinha de essência de baunilha, 1 colher de chá. Coloco aqui. E agora o corante. Aqui eu tenho um corante que ele é bem vermelho. Dessa marca aqui, Soft Gel Mix. 1 colher de sopa de corante vermelho. Vai adicionar aqui nesse líquido também. Então vou colocar aqui e vou misturar. Vou até misturar com a colher para poder todo o corante sair da colher. Ficar bem vermelho. Quando ele for pra massa, ele não vai ficar tão vermelho assim. Aí ele fica realmente um tom assim mais de vinho. Pronto. E aí essa misturinha a gente vai adicionar aqui nessa massa, aos poucos, e vai batendo aos poucos. Porque tem muita farinha, senão vai fazer bagunça. Então vamos lá, vou bater aqui um pouquinho e já volto pra mostrar pra vocês. Vou adicionar o restante agora. Bom, nossa massa não está pronta. Além do ingrediente Buttermilk, que é um produto que a gente não encontra aqui no Brasil, também vai um outro ingrediente que chama Sour Cream, que é um creme azedo. E aí, para substituir esse creme, a gente utiliza iogurte natural, sem sabor, tá? Aqui eu tenho já um iogurte, 200 gramas de iogurte natural, sem sabor. Eu vou colocar aqui, e aí é o ingrediente que faz a nossa massa ficar fofinha, macia e sem ficar quebradiça, tá? E aí esse é o último ingrediente que a gente coloca aqui nessa massa. Então vou bater mais um pouco agora. Antes de finalizar a massa, eu vou pegar aqui a espátula, vou dar uma mexidinha aqui nas laterais para tirar toda a massa que ainda não foi mexida, no fundo. Mexe bem para poder bater toda a massa e não ficar aquelas partes sem mexer, sabe? Aí fica aquele pedaço de farinha sem mexer. É importante toda massa de bolo que você fizer, você dar essa mexida antes de finalizar com uma espátula para incorporar toda a massa. E aí vamos bater mais um pouco. Pronto, finalizamos a massa. Gente, super simples, super rápido. E a importância de você separar os ingredientes facilita você fazer a massa, né? Tem um nome francês que a gente dá para essa separação dos ingredientes, que é o mise en place, que é o quê? Nada mais você separar os ingredientes, porque na hora que você está separando, se você identificar que está faltando algum ingrediente, dá tempo de você comprar antes de começar a fazer. Então, com tudo separado aqui, facilita demais. Olha o tanto que foi rápido para bater essa massa. Agora, nós vamos colocar essa massa nas formas, tá? Essa massa aqui eu vou dividir ela em 2 formas. Então, vou tirar aqui esses... Aqui. Vou tirar toda a massa aqui dos fouets dessa batedeira. Tá? Pra gente aproveitar toda a massa. Mas olha o tanto que ela fica linda. Olha a textura. Ela é uma massa bem pesada, que fica muito bonita. E super prática de fazer. E é uma delícia. Todo mundo ama. Colocou no cardápio, é sucesso. Gente, então aqui tá pronta a nossa massa. Vocês não têm noção do cheiro dessa massa e do sabor, não. Vai ter que fazer aí pra fazer o teste. Bom, e o que eu quero te falar também é que nesse passo a passo, qualquer pessoa consegue fazer essa massa. A segunda mentira que eu quero te contar é: preciso ser boa para começar. Essa é a maior mentira do mundo, não existe isso. Ninguém começa algo sendo melhor. Ninguém começa algo sendo bom naquilo. Todo mundo vai aprimorando. Se fosse assim, pra gente começar a andar quando somos crianças, bebês, a gente não começaria engatinhando, já começaria andando. E não é assim. A gente primeiro engatinha e depois vai o processo para começar a andar. Não vai ser do dia para a noite
que você vai nascer a melhor confeiteira do Brasil. Não é, tá? Então aqui, agora eu vou fazer um processo para dividir essa massa em duas formas. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho o bol de outra batedeira e a balança. Vou mostrar aqui para vocês. A balança de cozinha, se você colocar aqui o bol e apertar para ligar, ela já vai tirar a tara dessa vasilha aqui. Então agora eu vou transferir essa massa toda para cá para ver quanto que ela tá pesando, tá bom? Então eu vou transferir aqui. Olha o tanto que ela é linda. Muito linda essa massa. Então eu vou transferir aqui. E aí, vamos ver quanto que ela pesou, pra gente dividir em duas formas. Já deu 1,5 kg de massa. Ela é bem pesadinha mesmo. Então aqui deu 1,6 kg, exatamente. Então, dividindo para duas formas, dá 800 gramas para cada forma. Aqui eu tenho duas formas de aro 20 centímetros. Eu vou untar as duas formas e vou dividir essa massa por 2. Bom, falei do desmoldante, né, lá atrás. O desmoldante, gente, ele é um facilitador na nossa vida. Você pode usar a manteiga e a farinha? Sim, mas é um utensílio aí de custo bem baixo, tá? Que dura muito, rende demais. Você pega a forma, balança o desmoldante e joga assim, ó, de longe. E aí pega o pincel, dá uma pincelada só para passar tudo aqui na forma e já está untado. Não precisa colocar farinha. Ó, vou fazer na outra. Rende demais, gente, esse desmoldante. É a primeira maravilha da confeitaria. Perfeito. Então aqui já estou com as duas formas untadas, 1,6 kg de massa. Vou colocar a forma aqui de novo, outra forma, né? Tirar a tara. E vou pesar 800 gramas aqui dentro. É assim mesmo, troca de vasilha, depois troca de novo, vai embora. Então olha lá. Vou pesar até dar 800 gramas. Meio quilo, 700, mais um pouco, pronto, 800 gramas. E agora o restante eu vou colocar na segunda forma. Dá uma passada aí na massa, passa a colher aí, a espátula, só para espalhar. E vou colocar na outra forma. É muito lindo e o cheiro dessa massa, gente, é maravilhoso demais. Primeira vez que eu fiz essa massa, eu queria comer ela crua, de tão cheirosa que ela é. E ela crua também é muito gostosa. Mas para fazer o bolo a gente precisa assar a massa, né? Mas é muito cheirosa mesmo. Espalha a massa. E agora a gente vai levar ela pro forno. E aí sobre o forno, você vai colocar a massa, vai pré-aquecer o seu forno na hora que tá juntando o líquido com o seco, tá? Pré-aquece o seu forno a 180 graus. Nenhum bolo pode ir para o forno sem ele pré-aquecer. Então você pré-aquece em 180 graus, tá? É o mais baixo. Se você tiver forno elétrico, geralmente 210. Mesmo assim, coloca no mais baixo. E aí agora a gente vai levar as duas massas, as duas formas para o forno a 180 graus. Não aumenta, deixa no mínimo. E essa massa aqui, ela vai assar por mais ou menos 1 hora. Muito provavelmente 1 hora. Antes de 1 hora não fica pronto, porque ela é uma massa pesada. E como tá no forno baixo, ela demora um pouco nesse processo de crescimento. E aí quando é 1 hora, você abre o forno e verifica, né, aquele velho truque de espetar o palito ou garfo e ver se vai sair ou não com sujeirinha. Se não sair, pode tirar a massa.
Se não, deixa por mais alguns minutos e vai fazendo o teste de 10 em 10 minutos ou 5 em 5, para você não perder o ponto da massa. Inclusive, sobre ser boa, que nós não precisamos ser boa em tudo, é uma verdade. Isso é algo que acontece comigo. Aconteceu e acontece. Muitas vezes lá atrás eu não fazia bolos molhadinhos, gostosos, bonitos. Muitas vezes eu errei e eu achava que eu não era capaz de melhorar. Mas com o tempo eu fui aprimorando, fui melhorando, fui encontrando o ponto certo de tudo. E isso acontece até hoje. Esses dias atrás nós estávamos aqui com uma equipe gravando conteúdos para postar e aconteceu que eu fiz um bolo de ganache ao leite com mousse de leite ninho. E geralmente são recheios que assim, não dão trabalho para estruturar, não atrapalham na estruturação do bolo, mas nesse dia eu não sei o que aconteceu com a ganache, que ela não endureceu. Eu sei que é um recheio que precisa ir para a geladeira, descansar para ele endurecer. Só que mesmo no outro dia ele não havia endurecido. E aí eu já tinha montado o bolo, já estava no processo de gravação de decorar o bolo e quando eu tirei ele do acetato para fazer a decoração, simplesmente estava escorrendo a ganache. Naquele momento eu pensei, trabalho perdido, esse bolo não vai servir para gravar, para postar, para nada. Não ia dar certo. E aí eu podia ter feito isso, deixado para lá e começado outro, ter um desperdício ali de bolo, mas eu pensei, vou usar a minha criatividade, a minha experiência e vou criar uma solução para esse problema. Corri, peguei um chocolate branco, que não iria aparecer na decoração, né? Chocolate branco, derreti e passei ali na lateral do bolo. Nunca havia feito isso e deu super certo. Decorei o bolo ficou muito bonito, inclusive ele já foi postado nas minhas redes sociais. Ficou um bolo assim, maravilhoso, lindo e muito gostoso. O chocolate branco não atrapalhou em nada no sabor, não atrapalhou em nada no corte do bolo, nada. Ficou como se não houvesse aquele chocolate ali. Então eu solucionei o problema com uma coisa que eu nunca havia feito, uma técnica que eu nunca tinha utilizado na minha vida e deu super certo. Então eu quero te falar aqui, te encorajar que nós conseguimos solucionar problemas, nós conseguimos empreender, nós conseguimos permanecer, nós conseguimos enfrentar os nossos medos, os nossos desafios e obter os nossos resultados que a gente deseja. O vídeo foi gravado, foi postado, o bolo deu tudo certo e todo mundo ficou feliz, comemos do bolo, estava uma delícia, tudo maravilhoso. Então você consegue resolver tudo que você precisa para começar a empreender na confeitaria, você consegue ir adiante, eu tenho certeza disso, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. E isso é que torna boa a nossa experiência, né? Os desafios. Nem sempre vai ser tudo cronometrado, nem sempre vai ser tudo perfeitinho. A gente sempre vai ter esses desafios e precisamos aprender a lidar com eles. Então eu quero te encorajar a permanecer aqui nessa semana, porque você vai aprender, né? Já aprendemos aqui uma massa, você vai aprender recheios, vai aprender sobre decoração. Nós vamos falar na terceira mentira, porque essa foi a segunda, né? Eu vou falar sobre algo que vai te ajudar com as vendas dos bolos. Então fique até o final que você vai ser surpreendida. Bom, nossa massa ficou pronta, nossas massas, né, porque são duas, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora o resultado. Vou colocar um papel manteiga aqui só pra desenformar elas, pra mostrar pra vocês. Olha só, ficaram lindas. Demorou cerca de 1h10 pra assar, porque são formas grandes. Se fosse um pouco menor as formas, demoraria um pouco menos. Tá? Aqui para desenformar, como o desmoldante está só embaixo, eu não passo nas laterais, é bom você sempre passar uma faca para desgrudar, mas em geral solta bem facinho. Eu passo aqui, ó, forçando sempre pro lado da forma, tá? Assim, porque se você forçar pro lado do bolo, você corre o risco de cortar o bolo, furar e daí fazer ele quebrar. Então, força sempre pro lado da forma, pra fora. Vamos lá. Ó. Essa parte que vai em contato com a forma, tanto embaixo quanto nas laterais, ela fica mais marronzinha, por conta do calor do forno que vai em contato com a forma. E a parte de cima, ela fica mais na cor do vermelho. Então, vou soltar aqui a outra, pra vocês verem. Olha só,
Gente, uma massa super fofinha, olha. Sem molhar, sem nada, ela já é super fofa. Depois nós vamos cortar ela. Vocês vão ver como que ela é por dentro. Então é isso, nossa massa de Red Velvet. Linda e, gente, muito cheiroso e muito gostoso também. E vale lembrar, pessoal, que a massa foi feita nessa batedeira aqui. Então, assim, super dá para você começar com o que você tem em casa. Não é necessário uma batedeira assim. É claro que essa batedeira planetária, existem outras mais baratas e ela facilita o trabalho no dia a dia, quando você tem muitas encomendas, mas um utensílio desse aqui, como esse, também dá super certo para fazer, que todo mundo tem em casa. Quem não tem uma batedeira tradicional em casa? Todo mundo tem. Todo mundo faz bolo, bate um bolo. Então dá para você começar. É uma massa simples, é uma massa gostosa, saborosa, que todo mundo ama. Igual eu falei, colocou no cardápio, vende mesmo. Tá? E o que combina, Samela, com essa massa? O que o pessoal usa? Ninho com frutas vermelhas, ninho com morango, brigadeiro tradicional com frutas vermelhas. Aí você pode explorar, vai pro ganache, ganache de chocolate. Ixi, são infinitos recheios. Ganache de cream cheese, que o povo tá fazendo demais, de limão. Tudo combina. Eu acredito que o recheio ácido com essa massa, ele realça ainda mais o sabor pelo fato de ter o iogurte que tem o azedo, tá? Então você pode combinar aí um recheio doce com um azedo, um ácido. É um brigadeiro com frutas vermelhas, que tem aquele sabor mais azedinho, com limão. Então essa combinação, ela é de possibilidades infinitas, tá? Usa a criatividade e faz a combinação que você achar melhor. Poderosos, e lembra que eu falei sobre a terceira mentira que ia te dar possibilidades de ganhos? Então, a terceira mentira é: não tenho para quem vender. Gente, essa é uma mentira, assim, das grandes e das boas, que às vezes nos fazem acreditar nela. Mas eu quero te falar que realmente é uma mentira. Vou contar um pouquinho da minha história. Bom, eu comecei fazendo bolos para a minha família, para os meus parentes, para os meus amigos. Sempre que eu tinha uma comunhão, uma reuniãozinha, eu falava assim: opa, vou levar a sobremesa. Que, de certa forma, quando eu mostrava o que eu fazia, as pessoas se interessavam, certo? Os meus amigos, meus conhecidos. E aí, assim, eu peguei a primeira encomenda da minha família, peguei a segunda encomenda de algum amigo, alguma amiga. E nessa história de sempre ter algum amigo interessado no meu produto, em uma determinada ocasião, uma amiga minha que fazia parte de um grupo de faculdade, uma conhecida dela perguntou no grupo: alguém tem para indicar quem faça bolos e doces? E aí essa amiga minha, com muito carinho, foi lá e colocou o meu nome, o meu contato. Falou assim: olha, essa pessoa faz, tudo dela é muito gostoso, tudo dela é muito bom. Entre em contato. E a pessoa entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu peguei seu contato em um grupo de faculdade. E aí ela encomendou cupcakes, na época eram cupcakes, brigadeiros e bombons. Foi assim, algo assim de última hora. Não era com tempo, mas deu tudo certo. E aí o que aconteceu na finalização do contato ali com aquela cliente? Ela havia encomendado cupcakes, eu não lembro as quantidades, e eu fiz a mais dos cupcakes que ela havia pedido, por precaução, que se algo desse errado, eu teria ali para substituir, certo? E deixei eles prontos, ela veio para pegar e eu coloquei ali os cupcakes nas caixas, os bombons, brigadeiros, e entreguei para ela. Quando ela já havia saído, ela ligou e falou assim: olha, está faltando, não sei se era 2 cupcakes, uma coisa assim, 2 ou 3. E foi um erro meu na hora de contar os cupcakes, porque eu havia realmente feito a mais. Eu falei assim: não, pode voltar que eu tenho aqui, é porque eu errei na hora de contar. Ela voltou, eu coloquei em uma embalagem redonda, inclusive na época eu nem tinha mais embalagem para cupcakes, e coloquei todos que eu tinha ali, assim, que foi uma forma de me retratar pelo erro. Todos que eu tinha reservado, eu coloquei para ela, colocando a mais do que ela havia pedido. E aí ela levou a mais, foi embora, feliz, satisfeita. Passado uns dias ou meses, cerca de 2 meses, ela entrou em contato novamente, querendo fazer o mesmo pedido: cupcakes, bombons e brigadeiros. Essa foi a minha primeira venda para alguém que eu não conhecia, para alguém que não fazia parte do meu convívio. Então, poderosas, é super possível você também fazer a sua primeira venda,
tá? Ainda mais hoje com o digital, essas possibilidades elas aumentam. E na próxima aula eu vou te passar um script de vendas para você começar sua venda, começar a divulgar o seu produto. E para você que já tem uma clientela, você vai ter a possibilidade de aumentar a sua carteira de cliente. E além disso, na próxima aula iremos falar sobre a montagem do bolo, o recheio e a decoração. Então, na próxima aula nós vamos ter todo esse conteúdo para você continuar aprendendo aqui comigo na semana do Super Poder da Confeitaria. Então, antes de nós finalizarmos essa aula, eu quero te lembrar de algumas coisas. Bom, primeira coisa, ao final dessa aula vai ser postada uma foto minha no Instagram com essa massa e eu quero que você vá lá e deixe o seu comentário falando o que achou dessa nossa aula, desse nosso primeiro momento e marque 2 outras pessoas para participar juntamente com você dessa semana também. Além disso, lembra no início que nós falamos para você tirar uma foto ou um print aí no seu celular dessa aula? Pois é, lembre de ir lá e postar nas suas redes sociais e colocar as hashtags o Superpoder da Confeitaria e Você Pode Confeiteira, me marcando também através do meu @SamelaRosa. Os links das próximas aulas vão estar disponíveis no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não participa de nenhum dos grupos, clique no link que vai estar disponível aqui abaixo desse vídeo e entre para um dos grupos, tá? No grupo você vai ter material de apoio, os lembretes, vai ter os materiais ali de divulgação das próximas aulas nossas, então não fique de fora, lembre de participar desse grupo. Além disso, aqui embaixo também desse vídeo existe a opção de você colocar o seu comentário. Então deixe seu comentário nesse vídeo falando o que você achou da nossa aula, do nosso momento aqui, da massa, tá bom? E se você gostou dessa aula, compartilhe com mais 2 amigos para estarem junto com você nessa semana. E eu quero te lembrar que essa é a oportunidade incrível que você tem de começar a empreender na confeitaria ou de aumentar o que você já tem feito aí, de intensificar o que você já tem feito. Então eu quero te lembrar isso, te trazer a memória aí que nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, existe a oportunidade de começar algo novo, de fazer algo diferente e eu creio que você pode, assim como eu, mudar a realidade da sua vida. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!